Então, o tema de hoje é o preço do trabalho, como enfrentar os riscos psicossociais, saúde mental no trabalho, desafios e soluções, trabalhar ou adoecer, o impacto dos riscos psicossociais. É um tema muito importante, muito bacana. Então, assim, fiquem atentos aí, deixem suas mensagens conosco e aí a gente vai estar respondendo no decorrer aí do nosso programa. O que hoje é necessário, e com base em tudo isso que a gente vai falar hoje, é que o empregador não pode mais negar que existe doença mental. Ele não pode mais fechar os olhos. Ele tem que abrir um prisma, uma caixinha. Abre a caixinha agora, que existe problema mental, sim, e que existem fatores que às vezes ele não percebe dentro da empresa e que ele precisa começar a ter esse olhar. Até porque esse é uma questão de invisibilidade, vamos falar assim, né? A doença mental, ela é invisível. Né? Ela não é vista a olho nu, diferente de qualquer outra situação. Subjetivo. A pessoa ela tem qualquer outra doença, uma tuberculose, enfim, qualquer outra doença, é muito fácil você identificar até mesmo sem exame, né? É claro que um exame específico ele vai dar o diagnóstico real, mas você sabe, você consegue visualizar quando a pessoa está doente, né? Agora, com relação à saúde mental, ela é invisível. É lógico que a gente vai chegar nessas perguntas. A gente já está falando um pouquinho já. Então, já estava até falando um pouquinho, mas eu queria até tocar no assunto, a sobrecarga de trabalho. Porque eu falo isso para você lá atrás, em 2005, mais ou menos, um pouquinho antes, eu trabalhava na MD. E aí, com o avanço da tecnologia, você sabe que foi enxugando os cargos, né? Porque assim, veio um monte de coisa que as empresas precisavam enxugar. Com o avanço da tecnologia, principalmente no RH. Eu trabalhava na MD, onde nós tínhamos 10 funcionários. E, de repente, caiu para 5. Só que cada um teve que fazer 2, 3 atividades. Essa sobrecarga de trabalho pode desencadear. É um fator. Pode desencadear problemas de várias ordens. E a empresa não quer saber, ela acha que se você está lá para fazer, você é auxiliar administrativo, você vai fazer isso. Mas se você fizer isso para cá... Então, mas essa visão, Toninho, de tempos modernos, né, onde o trabalhador ele tinha que ter vários braços para fazer várias funções, né? E a gente ainda fala, a gente ainda usa esse termo para o trabalhador. Não, fulano tem o braço longo, né? Tem braço forte, ele trabalha. Essa visão, ela precisa ser tirada, a gente precisa quebrar isso. Porque o colaborador, hoje, ele não é mais só braço. Não. Ele é intelecto também. Sim. Né? Então, quando a gente fala que o empregador, ele vê só o funcionário como aquele que produz, a gente vai de contra o que a própria legislação vem pedindo. E é um trabalho de educação. Entende? Então, assim, começou lá na CIPA, onde a gente vai capacitando cipeiros para ter uma visão mais crítica relacionada a isso. Agora entra a inserção na NR1, onde a gente, na hora de fazer a avaliação de risco, de fazer o gerenciamento desse risco, a gente precisa ter um olhar para isso também. E atuar sob essa cúpula, né? Sobre o CEO, sobre os gerentes, sobre os diretores. Eles são peças importantes nesse processo. Porque se o assédio ou se todo o problema está aqui no topo da pirâmide, não adianta você tratar a base, né? Você tem que começar nesse processo de cima para baixo. O próprio assédio eleitoral, que a gente falou muito sobre isso durante as eleições. Então, a CIPA, ela tem um papel fundamental. Para que isso se torne verdade. Porque uma coisa é eu ir lá, fazer a avaliação de risco, identificar que aquele estresse, aquela carga de trabalho pode gerar, né, esse risco psicossocial, e colocar lá no documento. E a CIPA? Cabe à CIPA a trabalhar na prevenção disso. Legal. Entende? Bacana. Então, cipeiros, vocês têm agora uma responsabilidade dobrada, até de né? coleta. A própria Fundacentro, ela orienta que os cipeiros, eles façam esses apontamentos. Porque, às vezes, as pessoas que fazem a comissão eleitoral, a comissão do assédio, né? Porque existe uma orientação.
para você ter esse acolhimento dessas pessoas que sofrem assédio e tal. O cipeiro, ele pode ser essa pessoa que vai receber essas denúncias, porque fica muito tranquilo uma pessoa que faz parte da comissão ser o empresário ou ser aquele assediador. Sim. Não vai para lugar nenhum. O cipeiro, ele é aquela pessoa neutra que vai receber essas denúncias, essas notificações e vai trabalhar. Não só quando acontece o fato... E vai levar nas reuniões, que né, são reuniões só que ele tem que ser preparado, ele tem que ser preparado dentro do treinamento. Então, ele vai ser eleito, ele vai passar por um treinamento, é assunto de treinamento essa questão, que ele tem que estar preparado para atuar sobre isso. Legal. Quais são as leituras obrigatórias para os profissionais de recursos humanos e empresários? Isso é importante. NR1, leia NR1. Leia NR5, leia NR17, leia OIT, leia cartilhas do Ministério Público, que é muito legal, tem muitas orientações lá para você identificar. É importante nós enriquecermos o nosso repertório, para a gente saber como agir em determinadas situações. Então, leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Obrigatória. Entre em contato com a Grazi-Mil. É isso. Peraí que nós vamos falar da Grazi-Mil. Se precisar, nós vamos lá fazer uma visita. Sem compromisso nenhum. Explicar, contar como é que vai ser, tudo que está acontecendo. A gente tem ideia, assim, de para o próximo ano, convidar o empresário para ir até nós, para que a gente possa falar melhor sobre esse assunto. Legal. Entende? Não só nossos clientes, mas todo e qualquer empresário que queira ir lá e tirar essas dúvidas, né? Porque quando a gente fala assim, dessa questão, todo mundo pensa assim, mas o empresário, quem é o empresário? É aquela indústria, né? Que tem 100 funcionários, que tem 50 funcionários, que tem 200 funcionários. Não, é aquela empresa que tem um funcionário CLT. E aquele vai ser bem-vindo. E ele precisa também ter essa visão, entendeu? Ele também precisa ter esse conhecimento. Porque ele trabalha patrão, empregado. Pensa na lojinha. Aquela lojinha que vende calçado. Que tem a dona da loja e a funcionária, a balconista. A gente tem que ter a visão para isso também. Então, esse empresário, ele precisa ser informado. Ele também precisa entender como ele lidar com aquela funcionária. Eu lembro muito nitidamente isso, porque esse funcionário pegou na minha mão e falou assim, cuida dos meus filhos para mim. Ele teve uma crise de pânico incrível, assim, absurda. E essa pessoa segurava na minha mão e falava, cuida dos meus filhos. E eu socorrendo para o pronto-socorro, e ela teve uma crise de pânico. Então, como que a empresa reconhece isso? Porque... E como que tratar disso, né? E como que a empresa tem que começar a ter esse olhar? É isso que a gente fala. E a norma regulamentadora, já aproveitando esse gancho, a norma regulamentadora, a portaria de 27 de agosto agora de 2024, ela vai pedir para que as empresas insiram no PGR até... Que é a primeira pergunta. Que é a primeira pergunta. Quais são as principais mudanças do PGR para o ano de 2025? A portaria, ela já está em vigor, porém, as empresas têm que ter esse processo de adaptação, de incluir esses fatores psicossociais, esses riscos, essas situações no PGR. Então, eu fico pensando assim, a gente tem vários casos, está tendo resistência? Sim, porque não tem... É difícil também, né, Raquel? Veja bem, quando a gente fala de doenças ocupacionais, nem toda surdez é ruído ocupacional. A gente sabe que se a pessoa ouve muito fone de ouvido muito alto, ou então ela tem uma tendência, então nem toda surdez, nem toda perda auditiva é decorrente do ruído. Tá. Então, nem tudo que doença que a gente pode caracterizar como uma doença ocupacional é verdadeiramente ocupacional. E o risco psicossocial, o problema psicológico, também nem tudo é ocupacional, entendeu? Porque você pode ter uma pressão, viver uma condição de estresse ou qualquer coisa que pode desencadear uma depressão, uma síndrome de pânico ou qualquer outra questão psicológica que não está relacionada ao trabalho. Ela está fora, certo? É da sua vida, problemas pessoais, etc. Mas ela pode interferir na questão do trabalho. Então, precisa ter essa visão. Olha como é difícil,
né? Você, por exemplo, você precisa avaliar a audição de um determinado funcionário que você vai colocar exposto a ruído. Só que ele tem uma tendência à perda auditiva, ele já tem perda. Como lidar com isso? Você vai realmente expor ele a uma condição de ruído? Você não vai ter que ter um cuidado com a audição desse colaborador?